Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um turno da Brasil Energy Conference. Neste momento iniciaremos o painel ABDE, Inovação Financeira para a Transição Energética, abordagem junto aos bancos regionais de desenvolvimento. Para a moderadora deste painel, anunciamos a presidente da AGN, Márcia Maia. E para debatedores, anunciamos Gabriel Santamaria, do Banco do Brasil, Emiliano Portela, do BNB, Moreno de Macedo, da Caixa, Rudney Antunes, da FINEP e Marcelo Santiv, do Bandes. Anunciamos ainda a presença do diretor de governo do Banco do Brasil, Euler Matias, e do diretor executivo da ABDE, André Godoy. Senhoras e senhores, com vocês, Márcia Maia. Boa tarde a todos e a todas. Eu acho que está todo mundo já conseguindo vir, né? Gostaria aqui de cumprimentar todos os presentes, os painelistas que já foram nominados pelo cerimonial, cumprimentar o nosso diretor Euler, que está aqui presente, do Banco do Brasil, diretor da BDE, cumprimentar o diretor executivo André Godoy, também presente aqui, todos os demais parceiros que aqui estão, da BDE, associados e o público, né, presente nesse painel. Nesse painel que tem a temática da inovação financeira para transição energética junto a bancos regionais e bancos de desenvolvimento também. Gostaríamos de, antes de passar para os painelistas, que terão de 10 a 12 minutos para fazer a sua fala, para colocar suas experiências em relação a essa temática, dizer também que o nosso objetivo aqui nesse painel é analisar como mobilizar capital para impulsionar a transição energética, de forma que possamos também apoiar a inclusão econômica e, sobretudo, a inclusão social, além de promover o desenvolvimento regional. Eu gostaria também de dizer que os painelistas que aqui estão, né, que são representantes de bancos públicos, bancos de desenvolvimento, dizer a todos vocês da importância deste painel. E como associada, diretora da BDE, presidente da Agência de Fomento, né, do Rio Grande do Norte, eu gostaria, antes de passar para vocês, de falar um pouco também sobre o estado que eu estou aqui representando, o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte que também tem um potencial muito forte na área de energia limpa, né? Obrigada. De energia limpa, inclusive, não sei se vocês sabem, mas é o maior gerador de energia eólica do país também, né? De todo o país. Também tem uma presença muito forte com energia solar, né? Devido à incidência solar na região, isso aí é em toda a região Nordeste também. Mas queria passar aqui alguns dados para vocês que eu considero assim extremamente importante, né? Nisso aí. Primeiro dizer que tudo começou lá atrás, quando uma pessoa de muita visão, que foi governadora do Rio Grande do Norte, criou uma Secretaria de Energia. A então governadora, professora Vilma de Faria, minha mãe, não está mais aqui, né, já partiu, não está mais aqui entre nós, e convidou para ser o secretário de Energia o então especialista na área de energia renovável, petróleo e gás, Jean Paul Prats, que foi também o presidente da Petrobras no governo Lula, né? E então, o Rio Grande do Norte, por essa iniciativa no passado e pelo apoio também da governadora, professora Fátima Bezerra, atual governadora do estado, nós estamos hoje liderando aí, né, como o estado que mais gera energia eólica. Inclusive, nós chegamos à marca, né, de 10 gigawatts. Foi inclusive celebrado à época, houve homenagens a várias pessoas do setor eólico também do Rio Grande do Norte. E hoje nós temos 304 parques eólicos em operação. 304 parques eólicos em operação e 10 gigawatts de potência, né?
Então, são muitas, a gente vai poder ter a oportunidade de falar entre um painelista e outro, mas a gente tem assim, algumas experiências bem interessantes também na área de energia limpa, renovável, sobretudo energia eólica, energia solar e agora também com hidrogênio verde, né, com o Porto Indústria Verde, que é um projeto importantíssimo que está em andamento pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Então, nesse momento, nós queremos já começar, né, para que a gente não possa perder tempo e aproveitar o máximo possível da experiência dos representantes das instituições financeiras que estão aqui. Nós gostaríamos de passar primeiro a palavra para o presidente, diretor-presidente do BANDES, né, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Marcelo Santive, que está aqui, que é também nosso associado da BDE, né, e está presente nesse momento e vai ser o primeiro painelista para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo, Marcelo. Ok, obrigado, Márcia. Obrigado a todos aqui pela presença. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, o convite aqui da BDE e da Invest Piauí, né, para esse evento, esse painel tão importante que inovação financeira. E vou trazer um pouquinho da experiência que a gente está fazendo no Espírito Santo, tentar focar justamente nesse instrumento financeiro que nós estamos criando por lá. Eu vou... Melhor ficar em pé, né? Deixa eu... Aqui. Bom. Vamos lá. Então, assim, vamos lá, vamos começar aqui falando. A gente está tendo uma política pública e o BANDES está estruturando um fundo de descarbonização para a economia capixaba do Espírito Santo, né, visando o atingimento de metas que todo mundo conhece, todo mundo existe. Então a gente vai falar um pouco sobre ele. Não está passando, mas enfim. Aqui, deixa eu ver. Bom, vamos lá. Vou falando um pouquinho aqui. Foi? Tá, antes de falar, assim, de tentar cumprir aqui o prazo, a gente tem que chamar a atenção um pouquinho para alguns dados que são importantes, né? Assim, nós todos estamos aqui discutindo risco climático e a gente tem que saber que, na verdade, isso existe, né? E qual é o impacto financeiro que isso causa. Então, a gente fez aqui alguns dados específicos, todo mundo aqui se lembra da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, qual foi o impacto financeiro em termos de perdas econômicas para o Rio Grande do Sul, da economia gaúcha? A gente estimou aqui, pegamos um dado específico, na ordem de 5 bilhões. Então, quando a gente está falando aqui de pensar em inovações financeiras para mitigar o risco climático, esse é o impacto financeiro que afeta as nossas economias, né? Então, um pouco chamar a atenção para isso. E aqui eu trouxe só para chamar a atenção do Estado do Espírito Santo. A gente tem um dado aqui do Atlas Digital de Desastres Climáticos. Olha só, a gente fez uma estimativa, né, através dessa fonte, de 2004 a 2024, o quanto a economia capixaba perdeu por conta de desastres climáticos. 22 bilhões de reais. Num estado pequeno como o nosso, olha o impacto que isso causa, né? E ela afeta todos os setores da economia capixaba. Então é importante, quando a gente pensar em inovação financeira, pensar em financiamento, é isso aqui que a gente está querendo mitigar ao longo do tempo. Então, feito esse preâmbulo aqui inicial, eu vou falar um pouquinho do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado organizado, é um estado que vem, nos últimos anos, buscando se organizar através de planejamentos estratégicos. E a gente fez lá, em 2023, o estado, através da sua Secretaria de Meio Ambiente, ela organizou um plano de descarbonização da economia capixaba. E ele foi fundamental, né, para a gente pudesse estruturar uma modelagem de um instrumento financeiro que pudesse mitigar a emissão dos chamados efeitos de gases de estufa. Então a gente fez isso. E essa aqui é um pouco a estimativa, nesse plano tem um pouco da estimativa de investimentos necessários para você alcançar a meta em 2030 de redução de 27% e alcançar a famosa compensação zero em 2050. Você tem, na verdade, para 2030, um investimento na ordem de quase 5 bilhões e, na verdade, até 2050, de 15 bilhões. Então, é muita coisa. Então, assim, você tem que pensar como é que eu consigo alavancar financeiramente esse financiamento através do setor privado e setor público. Enfim, a dimensão não é pequena, gente. Isso para um estado do Espírito Santo, né? Lembrando bem que 2% da economia nacional é a economia do Espírito Santo. Então, só para ter uma ideia da necessidade de financiamento, de investimento que temos no Brasil.
Outra coisa importante que o plano trouxe, ele um pouco identificou quais são os setores prioritários, aqueles que mais emitem e, portanto, me facilita um pouquinho aonde eu tenho que priorizar na hora de pensar em investimentos e financiamentos dessa mitigação climática. E lá no Espírito Santo, ao contrário do Brasil, é o setor de energia e indústria que mais emite. Então, isso é importante, assim, ao contrário do Brasil, lá o setor industrial e o setor de energia é que, na verdade, causam as maiores emissões de dióxido de carbono. Então, a gente tem, assim, isso nos ajudou muito a focar no nosso instrumento. Essa aqui um pouco já falei, acho que eu vou passar aqui correndo, mas é importante frisar, né? Você ter um plano de descarbonização ajuda você a priorizar onde a gente vai atender. E isso a gente conseguiu através desse plano. Passando aqui rapidamente, então assim, feito isso, né, a gente tem um plano de descarbonização que nos ajuda a balizar e estruturar a modelagem financeira. A gente fez aqui através do BANDES, através de parcerias, a gente fez um mapeamento de demanda inicial, mínimo necessário, para entender se de fato existem projetos em curso, ou na verdade, na expectativa daquele empresário ter algum projeto de descarbonização na economia capixaba. A gente conseguiu fazer uma pesquisa primária, ou seja, o respondente, o empresário respondendo aquele questionário, e a gente alcançamos 200 empresas em 33 municípios. E, para nossa surpresa, a gente encontrou uma expectativa muito grande de investimentos. 56% afirmaram que nos próximos 18 meses gostariam de fazer um investimento em descarbonização. Então, isso é uma coisa surpreendente, né? Você vê que o Estado está mobilizado, entendendo que é uma agenda atual. Além disso, há um dado aqui, não desprezível, 17% dos respondentes já diziam que estavam com o projeto em curso. Então, estava implementado já, está começando a implementar. Também é significativo. Então, mostra, para nós, do governo do Estado, foi gratificante ver que, na verdade, o setor produtivo estava entendendo a necessidade dessa mudança, a necessidade desse tipo de investimento. Acho que aqui eu vou passar, a gente conseguiu medir quais eram as prioridades de cada empresário do setor, né? Então a gente tem assim um pouco quais são os projetos que eles gostariam de chamar a atenção. Aqui só para listar, e tem a ver com o evento aqui, a prioridade da maioria era a eficiência energética. Então, daqueles respondentes, 88% gostaria de melhorar a eficiência energética. A Cris aqui já tem 5 minutinhos, eu vou tentar explicar o fundo, então, vamos lá. Aqui só para a apresentação vai ficar com vocês, então vai ficar pública. A gente fez um mapeamento de demanda também dos diversos setores que a gente encontrou. Mas vou entrar no instrumento financeiro. Antes, porém, eu preciso chamar a atenção que o Espírito Santo ele tem um chamado Fundo Soberano. Ele tem um fundo constituído de recursos arrecadados do setor de petróleo e gás, ou seja, recursos arrecadados do setor que produz, de combustível fóssil, certo? Através de ROIs e participações especiais. E ele lá, em 2019, no governo Renato Casagrande, ele resolveu, olha, preciso estruturar um fundo em que eu pense uma poupança intergeracional, que é o clássico de um fundo soberano, mas também que reserve uma parte desse recurso para criar macropolíticas públicas que sejam, na verdade, bem pensadas, bem formuladas. Então, essa foi a ideia em 2019. Então, é esse recurso que permite, isso eu já falei, eu vou passar, que permite eu chegar no ponto que a gente quer aqui, é o objetivo do painel. Dado o plano de descarbonização que nós tínhamos comentado lá, que o Espírito Santo analisou e pensou como é que eu preciso mitigar essa emissão de gases de efeito estufa. A gente criou e recebemos essa encomenda do governo. Através do Fundo Soberano, reservamos uma parcela de recursos para criar um fundo voltado para a descarbonização da economia capixaba. Então, esse fundo ele é lastreado nesse plano de descarbonização. Ele tem o objetivo claro de financiar projetos com essa característica. E a gente pensou que o instrumento principal era através de um FDIC. Então, a gente fez um pouco FDIC, para quem não sabe, aqui vejo alguns alunos aqui, é um fundo de investimento de direitos creditórios. Então, a gente está, na verdade, aqui é um fundo voltado para financiamento especificamente, mas diversos tipos de financiamento.
diversos tipos. Então, posso não só um título de crédito, financiamento tradicional, mas outros tipos de direitos creditórios. Então, a gente montou, a ideia é um FDIC, e aqui é um pouco a abrangência desse fundo, né? O fundo tem vários setores voltados, com áreas voltadas de energia renovável, eficiência energética, produção de biogás e biometano, tecnologias limpas, biomassa. Então, tem uma gama de projetos que serão passíveis de financiamento por conta desse fundo. O que são as características? Já passei um pouco dela, mas eu vou chamar a atenção para algumas, né? A gente é um fundo, então eu já falei dele, né? Um fundo estruturado, mas o mais importante, para, né, a gente linkar com a história, através do recurso de fundo soberano, lembrando que é um recurso arrecadado do setor que produz, né, de combustível fóssil, petróleo e gás, nós reservamos 500 milhões de reais para dar início a esse fundo. Esse fundo ele é um fundo que pode receber outros cotistas, então, na verdade, o Fundo Soberano é um fundo de recurso estadual, que tende a ser o majoritário, mas ele pode receber outros cotistas. Ele vai ser um fundo voltado, fechado, com prazo de financiamento entre 8 e 15 anos. Né? A gente fez um edital de chamamento de uma gestora de fundo, em que ela vai poder cobrar uma taxa de administração, uma taxa de performance. Então, eu vou falar um pouquinho dessa etapa. E a gente está, uma coisa muito importante, a gente está remunerando, né, essa gestora, o portfólio de investimentos tem que trazer um retorno para o Espírito Santo, para o Fundo Soberano, de IPCA mais 1,5. Então, a gente pode deixar isso para perguntas depois, que pode surgir, por que IPCA mais 1,5, e a gente fala a respeito. Então, é um pouco isso, vai ser assim, a gente está com esse edital na praça, né, terminou ontem a etapa, e a gente está, e aí acho que uma coisa importante, se me derem 2 minutinhos de prorrogação aqui, é falar um pouquinho dos critérios para a seleção da gestora. É muito importante você, assim, qualificar bem a gestora que vai gerir esse fundo. São recursos públicos, voltados para financiamento de projetos de certa complexidade, muitas vezes. Então, a gente exigiu muito que a empresa ela tem que estar alinhada com a tese de investimento do fundo colocada pelo Estado do Espírito Santo, pelo BANDES. A gente pensou muito na qualificação da equipe dessa gestora, a gente vai avaliar muito essa equipe, na verdade, ela é uma equipe diversificada e que entende de finanças sustentáveis na prática. A gente vai analisar o portfólio daquele fundo. A gente colocou também, que tem um regulamento nosso que tem que seguir, a gente tem um comitê de assessoramento aqui, de aconselhamento dos cotistas que vai participar, e vai ter que existir esse comitê. Então, tem muitas exigências da gestora que ela precisa passar agora. Tá? E o mais interessante, né, para eu tentar fechar e não descumprir muito o prazo, é que essa é a fase, e ontem nós terminamos a primeira fase de habilitação das gestoras. A gente recebeu 11 propostas. 11 propostas. Então, significa que existe um mercado hoje em dia, né, sabendo que, olha, essa é uma temática importante, essa é a matemática atual para o futuro, né, não só do país, como do mundo. A gente fez fez essa tese de investimento, fez essa contratação, e recebemos 11 propostas. E acho que aqui, talvez para terminar, acho talvez a grande inovação que nós trouxemos até do FDIC foi que a gente está exigindo que a gestora, a gestora vai ganhar, principalmente se ela tiver uma metodologia de impacto na redução da emissão de gases de efeito estufa. A gente vai analisar qual a metodologia melhor para que ela vai medir como é que ela vai conseguir medir essa redução de impacto. Acho que é isso. Iniciamos hoje, então, já a segunda etapa, que é a etapa classificatória, e temos aqui até 1º de maio, 1º de agosto, a seleção da gestora. Acho que é isso. Vou deixar para perguntas aqui e obrigado pela atenção. Obrigada, Marcelo. Muito interessante a experiência do Espírito Santo. Mas vamos dar andamento agora ao nosso painel, passando para o diretor de negócios. Tá certo. É porque está substituindo, né? Vamos aqui o representante do BNB. Né? Não, desculpe. Banco do Brasil. Desculpe, porque o Banco do Brasil cedeu o espaço dele para
o nosso presidente do Bandes. Então, Gabriel Santa Maria, né, Head de Sustentabilidade do Banco do Brasil. Você está com a palavra. Desculpa aí, amigo. Que isso, obrigado, Márcio. Vou fazer de pé aqui também, tá, gente? Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Gabriel Santa Maria, sou Head de Sustentabilidade do Banco do Brasil. Dizer que é um prazer enorme poder falar um pouquinho das práticas e dos negócios que o banco vem desenvolvendo para impulsionar a transição para um mundo com energia cada vez mais limpa e renovável. Agradecer bastante pelo convite, saudar aqui os meus colegas de painel e também os colegas de banco que estão aqui, no nome do Euler, que é o nosso diretor de governo e também diretor da ABDE. Bom, gente, acho que o Banco do Brasil, a maioria de vocês conhece, sabe que é um banco comercial, atua em todos os segmentos de clientes. É um banco bicentenário, nós fomos fundados em 1808, mas eu acho que vocês não sabem que a gente também tem uma longa trajetória quando a gente olha para o tema sustentabilidade. Então, desde a década de 80, com a criação da Fundação Banco do Brasil, alguns anos depois, com a construção de um plano de sustentabilidade que passa a direcionar todos os nossos esforços e a forma como a gente vai integrar as questões ambientais, sociais e de governança na forma da gente fazer negócios em especial. E notem que quando a gente olha essa linha do tempo e vem chegando mais próximo aqui de 2020, 21, 22, uma agenda muito forte de finanças sustentáveis. E esse, de fato, pessoal, é o papel do sistema financeiro. O grande papel quando a gente olha para esse tema é a maneira como a gente aloca capital. Como é que a gente direciona fluxo de capital para aqueles setores que são mais verdes, mais sustentáveis e mais inclusivos. Né? Como é que eu apoio os meus clientes? Sejam eles setor público, grandes empresas, clientes do varejo, para que eles se tornem cada vez mais sustentáveis. E é essa missão e vocação que a gente tem percorrido aí nos últimos anos. E aqui só trazendo alguns grandes números, né, mas vou passar depois. Quando a gente olha para a carteira de crédito total do Banco do Brasil, a gente está falando de mais de R$1 trilhão. A gente está falando de 1 trilhão e 200 bilhões. Um terço disso, 400 bilhões, tem adicionalidade socioambiental. Ou seja, eu trago sim retorno para o meu acionista, para o meu shareholder, mas ao mesmo tempo eu trago impacto positivo para todos os meus stakeholders, sejam eles meus clientes, parceiros, fornecedores, sociedade e meio ambiente. Temos algumas captações e hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente tem impulsionado esse mercado de energia renovável, que hoje a gente já alcançou praticamente 18 bilhões de saldo em carteira. E o mais interessante é que, por conta dessa nossa atuação, o Banco do Brasil ele vem sendo reconhecido como um dos bancos mais sustentáveis do mundo em diversos índices, ratings e rankings de sustentabilidade. No Global 100 da Corporate Knights, que são avaliadas mais de 8 mil empresas no mundo de capital aberto, nas últimas 7 edições, em 6 delas, nós ficamos o banco mais bem posicionado e considerado ali o banco mais sustentável do mundo, que é motivo de bastante orgulho e certamente sobe bastante a responsabilidade que a gente tem. Falei muito do nosso passado, mas o importante, gente, daqui para frente. E por conta disso, né, nós lançamos os nossos 12 compromissos para um futuro sustentável, em alinhamento aos ODS, aos NDCs, né, as metas que o país tem para avançar, em 4 grandes eixos. Mas quero destacar aquela que está ali marcadinha em amarelo. Quando a gente lançou esse desafio, lá no finalzinho de 2022, a gente tinha menos de 2 bilhões de reais em carteira para energia renovável. E com esses novos instrumentos, a indução que foi feita, hoje a gente já está falando de cerca de 18 bi. E o que a gente espera é que até 2030 a gente chegue em pelo menos 30 bilhões de reais, então tem um bom desafio aí pela frente. E aí, falando aqui da parte de energia, né, e quero destacar um pouco de como é que a gente tem avançado nessas soluções. Quando a gente olha para as grandes empresas, para as médias, pequenas, quando elas vão no banco tomar crédito para financiar uma usina fotovoltaica ou mesmo para fazer um projeto de eficiência energética, comprar um motor que seja mais eficiente, trocar lâmpada por lâmpada LED, instalar uma usina eólica, a taxa de juros dessas operações ela é mais barata do que se você fosse tomar crédito em operações que sejam convencionais. Então, para a pessoa jurídica, a gente traz um desconto da taxa quando esse projeto é sustentável, em especial quando a gente está falando aqui de energia renovável. Então, essa é uma forma da gente impulsionar essa agenda. Produtor rural, para se ter ideia, a gente tem um programa que chama o Agroenergia. No último ano foi mais de 1 bilhão de reais desembolsado nesse programa e a gente tem um saldo hoje de mais de 5 bilhões de reais. Então a gente tem buscado levar energia renovável para o campo. Né? Hoje a gente tem o maior market share desse segmento.
Olhando para estados e municípios, hoje a carência para projetos de energia renovável que sejam sustentáveis, ele também é diferenciado. Você tem uma carência alongada, o que permite, né, e faz com que cada vez mais estados e municípios procurem essa solução. E para quem é cliente do Banco do Brasil, aqui pessoa física, hoje a gente tem uma jornada 100% pelo aplicativo do banco, já totalizamos mais de 600 milhões de reais, mas você abre o aplicativo e aqui você encontra quem é o parceiro, faz o projeto, pega o financiamento e instala uma mini usina de geração de energia na sua residência e passa a tela 100% renovável. Então essa também é uma solução disponibilizada aí para o nosso público varejo. E aí pode surgir uma pergunta, né? Você fala, não, legal, mas como é que você consegue dar uma condição negocial diferenciada, né? Uma taxa de juros mais barata para essas linhas de negócio? E aqui vem muito de como é que a gente constrói esses instrumentos e essas soluções. Né? Para dar um exemplo, nos últimos 2 anos, 33 bilhões nós captamos com multilaterais e investidores internacionais. Esse recurso, quando a gente diz que vai pegar o recurso e vai direcionar ele para operações que sejam de energia renovável, de agricultura de baixo carbono, dentre outras, a gente consegue fazer a captação desses volumes a um preço diferenciado. Então ali não vou passar um por um, mas teve captação com o Banco Mundial, KfW, NDB, Agência Francesa de Desenvolvimento, o próprio BID e muitos deles, pessoal. Esse recurso ele vem justamente para a gente financiar esses projetos. Então eu capto, isso é uma condição exclusiva, acesso a outros bolsos, trago isso mais barato e consigo levar isso lá na ponta. Tá? É dessa forma que a gente tem conseguido impulsionar essa agenda e alcançado já aqueles 18 bilhões. Aqui também benefícios são ações específicas e captações que nós fizemos para financiar esse tipo de negócio. Então foram 100 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento, 750 milhões de dólares. Esse é um Sustainability Bond, é uma emissão proprietária do Banco do Brasil. A gente fez isso no mercado investidor e o que a gente captou de taxa de juros, ela foi acima da range que a gente esperava e teve uma procura 3 vezes maior aquilo que a gente tinha de emissão para aquele momento. E aqui também algumas das soluções que hoje estão disponibilizadas aí para os nossos clientes. O que é interessante? Aqui eu falei muito da forma como a gente vem operando aqueles negócios conectados com o nosso core. Né? O papel do banco é dar crédito e é isso que a gente vem fazendo ali. Mas a gente tem também desenvolvido novas soluções. Uma delas, que a gente lançou ainda nesse ano de 2025, o Banco do Brasil passou a comercializar energia renovável no Mercado Livre. Então eu tenho grandes empresas que são meus clientes, eles ainda não acessaram o Mercado Livre, que garante que essa energia vendida pelo banco é 100% renovável, mas mais do que isso, ela traz uma grande economia também para o negócio. E a gente traz aqui 2 cases, né? Um deles é um cliente que já era do Mercado Livre, mas ele aderiu ao modelo do banco e a gente ofereceu ali, né, nesse negócio, 190 mil reais de economia em 3 anos. E um segundo caso que não estava no Mercado Livre e migrou, até 2028 a economia que ele vai ter na conta é de 500 mil reais. Então esse é um modelo de negócio também que traz resultado e novas receitas para o banco. A gente remunera, né, o nosso acionista, mas ao mesmo tempo traz impacto positivo tanto para o nosso cliente em economia, mas também para o meio ambiente e impulsiona essa agenda da transição energética que a gente está falando aqui. E aí, por fim, e antes de falar um pouco do nosso dever de casa, tem um outro modelo também desenvolvido e olha que interessante, né? O que a gente percebeu? Muitos dos nossos clientes, eles não têm esses projetos, né? Ou eles não sabem exatamente o que fazer para conseguir fazer essa migração. Então vou pegar médias empresas. O banco ele passou então a oferecer uma assessoria ESG para identificar quais são projetos que poderiam ser desenvolvidos por cada um desses negócios. Então eu tenho indústrias que poderiam trocar o motor e terem motor mais eficiente, trazendo eficiência energética para o seu negócio. Outras empresas poderiam instalar uma usina fotovoltaica. Então a gente passou a desenvolver isso com um grupo de parceiros, mas também para buscar auxiliar, né, os nossos clientes nessa jornada. E estamos entrando mais recentemente, né, Euler, agora com assessoria ESG para estados e municípios, que a gente percebe também que essa é uma dor. Identificado e desenvolvido o projeto, a gente pode entrar com crédito, ajudando nessa descarbonização e também na transição para uma energia que seja mais renovável e, no segundo momento, vendendo, né, e comercializando outras soluções que a gente tem aí no nosso portfólio.
E aí falei muito da forma que a gente opera para fora, com os nossos públicos de relacionamento, mas obviamente a gente tem que exercitar essa visão também para dentro. E hoje 100% da energia que é consumida pelo Banco do Brasil, ela é renovável também. Então nós já temos 23 usinas fotovoltaicas, até o final do ano vamos lançar mais 4 usinas, estamos no mercado livre e temos feito uma série de iniciativas para contribuir também com essa agenda. E aqui no fim, gente, eu não sei se eu tenho mais 3 minutos, mas tem um vídeo que conta um pouquinho de um desses cases, um cliente nosso do Atacado, que é uma grande empresa, que passou a desenvolver um projeto com a gente também, considerando essa agenda de transição energética, tá? Então eu passo o vídeo aqui, finalizo e fico à disposição para a gente bater um papo no final. Obrigado a todos e todas. Energia é um conjunto de empresas voltado para o setor elétrico. Nossa missão é desenvolver negócios em energia elétrica em compromisso ambiental, social e desenvolvimento econômico. Então, o nosso principal produto é diminuir o custo de energia elétrica para os nossos clientes. Essa operação, ela foi uma operação de financiamento de usinas fotovoltaicas, né, para a geração distribuída de energia. Quando essa operação foi internalizada, a gente viu a oportunidade de financiar pela linha do FCO, né? FCO Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa linha, ela, pela programação do fundo, era financiável. Nosso primeiro negócio foi comercialização de energia elétrica no ambiente livre de negociação. Negócio esse que startou em 2014, então nós temos 10 anos como empresa organizada, mas nós expandimos em outros segmentos. Nosso papel é trazer soluções de economia para clientes de todos os portes. Então hoje nós atendemos clientes de contas a partir de R$300 por mês até contas, né, de algumas dezenas de milhões por mês, através de uma energia mais barata e renovável. E quando a gente faz uma operação de crédito, aqui dentro da agência, as reuniões com a área de crédito, com o cliente, é uma coisa, né? Outra coisa é quando você chega no local e vê o projeto pronto, funcionando, a energia sendo gerada, os empregos sendo gerados, as famílias que estão sendo atendidas com essa energia, e saber que esse projeto é um projeto sustentável, que faz parte da transição energética, né, da geração de energia limpa, e que mais ainda está alinhado aí com os objetivos estratégicos do banco, com a Agenda 30, isso é sensacional, né? Então o sentimento é o melhor possível, né? Nós temos sustentabilidade como um dos pilares da companhia, né? Quando eu falo em meio ambiente, por exemplo, essa operação do FCO, ela vai dar, quando já está 100% operacional, então todas as plantas estão operacionais, nossa previsão para o ano que vem é que ela economize 1.000 toneladas de CO2 na atmosfera. Isso vai dar aí para poupar um volume significativo de árvores também no meio ambiente. E isso gera também um retroalimento da economia, porque a gente vende uma energia mais barata. Então, ou seja, além de ser renovável, é também um incentivo à economia local. Para além disso, nós temos outras iniciativas dentro da empresa, principalmente a iniciativa de plantio de árvores e de remanejamento, né, de espécies nativas, que é algo contínuo também dentro do nosso negócio. Eu entendo que nós aqui somos uma pequena parte, né? A gente está colocando ali um tijolinho a mais nessa parte da energia limpa, que hoje direciona o mundo, né? E o Banco do Brasil é protagonista dentro do nosso país para realmente puxar e alavancar essa questão da energia limpa aí, e a gente precisa protagonizar mesmo no mundo, né? E nós aqui, através do banco, estamos fazendo o nosso papel. Obrigada aqui pela apresentação que foi feita por Gabriel, do Banco do Brasil, né? Obrigada também ao nosso diretor da BDE, do Banco do Brasil, Euler, que está aqui também, também representando a instituição, e a própria BDE também como diretor. Nós vamos passar agora para o representante do Banco do Nordeste do Brasil, Emiliano Portela, superintendente de negócios de atacado do BNB, né? Com a palavra você agora, Emiliano. Obrigado, vou ficar em pé aqui também.
Bom, a minha apresentação ela é um pouquinho, eu trouxe ela mais para balizar aqui, ela é um pouquinho extensa, mas assim, a gente vai passar rapidamente, primeiro nesses slides iniciais, sobre o Banco do Nordeste, dar um contexto para vocês. O banco é uma instituição financeira, é um banco de desenvolvimento regional com 72 anos, né? É o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. A gente tem é conhecido como gestores aí de 2 programas de microcrédito, o microcrédito produtivo orientado urbano, que é o Crédito Amigo, que é o maior programa de microcrédito da América Latina, e o Agro Amigo, que é o microcrédito orientado da área rural. Nós temos como principal funding o FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, é a nossa principal linha de crédito, que atende aí todos os setores da economia, desde comércio, indústria, serviços, turismo, infraestrutura e toda a parte de geração, transmissão, distribuição de energia e projetos que visem a transição energética e a descarbonização. Administramos também o Fundesc, que é um Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico para projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Temos um hub de inovação e projetos e programas de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento de arranjos produtivos locais, que é o PRODETER, onde a gente identifica regionalmente aquelas atividades com maior potencial e busca ali com ações tanto de crédito como de capacitação, induzir o desenvolvimento daquela região. Tá? Então esses são alguns insights que a gente tem do Banco do Nordeste. Nós temos uma área de atuação que envolve 2.074 municípios de todos os estados da região Nordeste, norte de Minas e norte do Espírito Santo. Nessa área de atuação, a gente tem 73,6% do crédito de longo prazo, 64,9% do financiamento de longo prazo industrial e comercial e 52,5% do financiamento de longo prazo rural e agroindustrial, e isso com 9,9% da rede bancária, com 292 agências, e a gente exerce nossa missão atendendo aí 5.300.000 clientes ativos, tá? Atuamos, como eu falei, com empresas na área rural, no agronegócio, nas pessoas físicas e na infraestrutura e governo, com recursos do FNE e com outros instrumentos financeiros que o banco apresenta. A exemplo do que o colega do Banco do Brasil colocou, a gente também tem ações de captação de recursos de multilaterais, temos captação com o BID, com o Banco Mundial e com a Agência Francesa de Desenvolvimento para atuar na complementariedade, né, do recurso do FNE, principalmente também para a área de governo, onde o FNE não pode financiar diretamente os entes públicos, né, da administração direta, mas também atuar como composição de fundo nos projetos em conjunto com o FNE, dado também a questão orçamentária que a gente tem que obedecer do Fundo Constitucional. E algumas alocações desse recurso, elas são mandatórias e o banco não pode deixar de cumprir. Então a gente precisa diversificar funding e isso a gente vem fazendo. Já falei do microcrédito, a gente tem o Crédito Amigo, criado em 98, né, aí com 2,1 milhões de clientes, uma carteira de 5,44 bi, um ticket médio aí de R$ 2.900. 68% desse público são mulheres. O banco, eu como funcionário do banco, tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição e de trabalhar com esse programa, porque realmente é uma referência do banco, da atuação do banco na nossa região aqui. O Agroamigo, semelhante ao Crédito Amigo, também é um programa de microcrédito, mas atende especificamente a agricultura familiar, rural, 1.370.000 clientes, 75% no semiárido, 48% mulheres e um ticket médio aí de R$ 4.500 aproximadamente. Também um programa que nos dá, assim como o Crédito Amigo, muito orgulho de operacionalizar e de estar ajudando no desenvolvimento e na melhoria de vida das pessoas na área rural. O crédito para a infraestrutura, onde está colocado os projetos de geração de energia, a gente tem aí uma aplicação de 54,58 bi de reais em infraestrutura energética, que envolve geração de energia centralizada, eólica, fotovoltaica, geração distribuída, transmissão de energia e distribuição de energia. Então isso representa 78,9%, né, da nossa aplicação entre 2018 a 2025 no segmento de infraestrutura,
que compõe também com saneamento básico, logística, comunicações e outros projetos de infraestrutura. O Banco do Nordeste é referência na estruturação e no acompanhamento dos projetos de geração, de distribuição e transmissão de energia. Temos um desafio grande, principalmente agora em função de alguns projetos grandes estarem afetados em função do curtailment. A gente vem forçando, estimulando o crédito para a transmissão, inclusive com tickets maiores. Acho que é um gargalo que a gente precisa desenvolver, resolver dentro desse setor, e o banco vem buscando captar esses projetos, trazer e estimular esses projetos na sua carteira para que a gente melhore a qualidade de distribuição, de transmissão também, e elimine esse gargalo. O FNE Sol, que é o financiamento para mini e micro geração distribuída, eu passei a outra lâmina, pessoal, porque é mais ou menos a mesma abordagem, mais focada em energia, mas essa apresentação vai ficar disponível aí para vocês, tá? A gente tem aí 2,63 bi, tem 36,3 mil operações para o segmento de geração distribuída, que é um segmento que o banco também vem atuando com muita força. Os programas da linha do FNE Verde, que envolvem saneamento, envolvem atividades que promovem a sustentabilidade, a gente tem aí 37,5 bilhões de reais aplicados aí entre 2020 a março de 2025, com a infraestrutura de energia aí mais uma vez sendo o carro-chefe com 77,8% e um valor contratado de quase 30 bilhões nesse período. Um destaque aí para o agroamigo, que a gente vem estimulando, o banco vem estimulando a financiar a implantação de sistemas de micro e mini geração fotovoltaica e de outras fontes no âmbito da agricultura familiar. Isso é uma prática de inovação e que estimula também esse segmento, que é um segmento de menor estrutura, mas que com certeza recebe aí esse tipo de apoio e maximiza, né, otimiza o empreendimento, a geração de receitas e os custos do empreendimento. Vou passar essa parte aqui, porque aqui são mais condições de financiamento. A gente para 2025, a gente tem aí quase 40 bilhões de reais para aplicar com recursos do FNE, distribuídos aí entre 31% pecuária, 24% agricultura, 26% turismo, 1,4% turismo e 5,68% para a indústria, além de cerca de 10 bilhões de reais para a infraestrutura que não tá aí nesse gráfico. Então, é uma distribuição que obedece à programação da SUDENE, né, do Conselho Deliberativo da SUDENE. A gente tem que alocar com essa distribuição e está distribuído aí com um foco grande, principalmente no setor primário de agricultura, pecuária e o agronegócio. O setor de infraestrutura, que foi o que eu falei, né, a gente tem aí algo em torno de 10 bilhões de reais, sendo 4,45 para esse ano, bilhões para o segmento de energias renováveis, também como carro-chefe, mais uma vez, é o maior demandador de crédito da nossa carteira de negócios. E as estratégias de sustentabilidade, crédito de impacto positivo, inclusão social, inclusão produtiva, com apoio a microempreendedores rurais e urbanos, apoio à geração de energia, acho que é um marco que o banco tem, tecnologia de inovação e pesquisa. A gente tem linhas voltadas para projetos inovativos. 2 minutinhos mais, por favor. Acesso à água e saneamento, que é um vetor de sustentabilidade, de desenvolvimento e de saúde. O banco tem uma carteira muito forte nisso, e desenvolvimento territorial, arranjos produtivos, que a gente busca sempre buscar as potencialidades das regiões. Práticas agrícolas sustentáveis, modernização industrial sustentável. A gente tem aqui no Piauí projetos de indústria que pretendem fazer a descarbonização, 2 projetos de etanol de milho aí de investimento de mais de R$1 bilhão cada um. Tá? Então são projetos importantíssimos que o banco vem apoiando com recursos do FNE. E para a indústria, a gente atua em 3 ações da Nova Indústria Brasil, que é um programa voltado ao desenvolvimento industrial do governo federal. Na missão 1, para as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais,
A gente aplicou de 23 a 25, algo em torno de 1,6 bi, para infraestrutura de saneamento, moradia, mobilidade, sustentável, integração produtiva está urbana, algo em torno de 11,2, 23 bi, e bioeconomia, descarbonização, transição e segurança energéticas para garantir recursos para gerações futuras, algo em torno de quase R$1 milhão, aí 970 milhões de reais, é isso, né? Não, 11 bi 970, porque eu achei pequeno o número, por isso eu fui olhar de novo lá. 11 bi 970 entre 23 a março de 2025, o período que abrange aí esses números, tá? Obrigado. Aqui está o nome do nosso presidente, Paulo Henrique Saraiva Câmara, que é o presidente do banco, mas a apresentação que a gente sempre faz, eu vou deixar ela disponível para vocês. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Emiliano Portela, representando aí o Banco do Nordeste, um grande parceiro também da nossa agência de fomento, através do FNE, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria, antes de passar para o próximo painelista, também registrar a presença aqui de Marcelo Bueno, aqui, diretor-presidente do BADESP, né, a agência de fomento aqui do Piauí. Também presente Sérgio Guzman, da AG Rio, também. E corrigir aqui, viu, Euler? Euler, que é o vice-presidente da BDE, não apenas diretor, mas vice-presidente, ele que é diretor de governo do Banco do Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Nós passamos agora para o representante da FINEP, que está aqui presente, o Udney Antunes, analista sênior do Departamento de Operações Descentralizadas da FINEP, né? FINEP que teve ali o Celso Pancera, né? Nosso ex-presidente da BDE, presidindo também a FINEP. Então, com você agora, Udney. Obrigado, Márcia. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite por estar aqui hoje falando um pouquinho da FINEP, tá? Saúdo também os colegas aqui que estão fazendo parte do painel. Vou falar um pouquinho da FINEP hoje. Acredito que alguns de vocês não conheçam muito a atuação da FINEP, o que ela faz, e tentando sempre fazer um parâmetro com o tema do evento, tá? Que é a transição energética. Bem, a FINEP é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Ela, há 58 anos, ela vem apoiando o desenvolvimento científico, tecnológico, formação de parcerias, apoiando a inovação, o desenvolvimento da inovação no país, tá? Com uma visão de transformar o Brasil por meio da inovação. Ela, por ser uma empresa pública, ela também, uma das atribuições dela é ser a Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É daí que vêm os recursos onde são aplicados em diversos instrumentos, tá? Então a gente tem instrumentos não reembolsáveis, são aqueles instrumentos que eles são concedidos sem ter um retorno financeiro para a FINEP. A gente espera que quando dá concessão desses recursos, esses recursos sejam aplicados no desenvolvimento de um projeto, tá? Então, por isso que ele é não reembolsável, tá? A gente tem um instrumento de subvenção que também é não reembolsável, tá? Eu tenho não reembolsável para instituições de pesquisas e ensinos, que são as ICTs, e tenho não reembolsável para empresas. Quando são para empresas, ela recebe o nome de subvenção, tá? Eu tenho investimento, que é participação em empresas de tecnologias com potencial de crescimento. Então, a gente tem um fundo de investimento e participações. E a gente tem um crédito, onde a gente atua diretamente na concessão para as empresas ou de forma descentralizada via nossos parceiros regionais, aqui representados pela mesa aqui do painel, né? Com exceção do Banco do Brasil, por enquanto, né? A gente conversa depois, tá? Trazendo um pouquinho dos números, né? A gente fala tanto de instrumento, tanto de não reembolsável, reembolsável, subvenção econômica, mas olhando um pouquinho o número aqui para o tema do evento, esse painel aqui ele traz
um pouco de como a FINEP atuou no último biênio, estendendo um pouquinho só para até março, tá? Nos temas do evento. Então a gente tem ali, né, a questão de transição energética focada em combustíveis, em energia elétrica ou outros tipos de energia. O importante aqui é que, dentro desse tema todinho, a FINEP assim, apoiou projetos em torno de quase 7 bilhões. Tá? Isso é cerca de 270 projetos nos últimos 2 anos e um pouquinho mais, tá? Até março. Então, você vê ali que a maioria é tudo destinado a crédito, né? E o crédito vai ter um papel importante aqui quando eu falar da participação dos nossos parceiros regionais. Tá? Transformando um pouco o número em exemplos de projetos apoiados, tá? A gente tem aqui um projeto de subvenção econômica, tá? Com uma empresa que foi focado no desenvolvimento de eletrolisador para a produção de hidrogênio. Tá? É um projeto de subvenção econômica com valor total de pouco mais de quase 7 milhões, tá? Onde foi feita pela empresa Clark Solution, com parceria de uma ICT, né? Que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tá? Então, esse é um exemplo de um apoio que a FINEP concedeu através de subvenção econômica. Um outro aqui é mais voltado ao geração e armazenamento de energia, né? Aqui é um projeto com construção de um gerador supercondutor para usos em turbinas eólicas. Também é um projeto de subvenção de 7,3 milhões, desenvolvido pela VEG em parceria com o CNPEM. Tá? Também aqui tem aporte de recursos indiretos também no CNPEM via outro instrumento, tá? Que o CNPEM ele tem um contrato de gestão com o Ministério, isso também tem aporte de recursos no CNPEM. Mas para a empresa foram 7,3 milhões. Falando um pouco do crédito descentralizado aqui, tá? Que é quando a FINEP atua através de parcerias regionais, trouxe 3 exemplos aqui de como essa forma de apoio ela é feita nessas empresas de forma mais centralizada. Então, tem o primeiro projeto ali que é de biogás, né, que é o aproveitamento de gás oriundo da biodigestão de resíduo para geração de energia. Tá? Esse projeto ele foi conduzido por um parceiro, o BRDE, lá no Sul. Ele é de 6 milhões, se eu não me engano. Um segundo projeto é um projeto aí de desenvolvimento mesmo de turbinas eólicas, tá? Isso aí no nível um pouco menor do que aquele outro, tá? Visando a otimização na geração de energia eólica. É um projeto de 1,7 milhões com atuação da Desenvolve São Paulo, tá? Um parceiro regional. E aqui também biomassa. O interessante desse projeto aqui de biomassa é que a geração da energia da biomassa não é a atividade principal da empresa que contratou o crédito. Ele faz parte do processo produtivo. Tá? Então, aqui, a inovação que a gente busca e quando a gente apoia esses tipos de temas, eles não necessariamente estão ligados à atividade principal da empresa. E aqui só falando um pouquinho do crédito descentralizado, a gente falou do crédito, é quando a gente atua, né, nas regiões do país através dos bancos regionais e agências de fomento, aqui a gente está representado, tá? Atuação aqui, a gente tem ali um gráfico que mostra um pouco como que se deu esse crescimento, né, de atuação dos agentes. Então, ano passado a gente tinha 25 atuando, esse ano até janeiro a gente tinha 20. Aqui também valores contratados, e aí eu chamo a atenção ali só para 24, né? Em 2024 a gente, através do crédito descentralizado, a gente fez quase 3,5 bi. E esse ano a gente teve que encerrar a operação por enquanto em janeiro, porque a gente atingiu 1,8 bi só no mês de janeiro. Então, com isso a gente teve um pouco de dificuldades para poder garantir a operação. Por enquanto, essa operação do descentralizado está suspensa. Tá? Aqui, só falando um pouco de oportunidades, a gente tem no crédito descentralizado
a nossa principal linha, que é o FINEP Nova Cred, onde a gente apoia os projetos de inovação e aí pode ter envolvido ali, associado a esse processo de inovação das empresas, alguma coisa referente à transição energética, eficiência energética, mas o foco principal é a inovação, tá? Então aqui são só algumas condições e também aqui não posso deixar de falar um pouco da chamada Nordeste, que foi anunciada ontem aqui, tá? Que visa a seleção de projetos, né, a partir de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais é uma ação de fomento conjunta com vários parceiros, FINEP, BNDES, Banco do Brasil, BNB, Caixa, CNE e Sudene, tá? E dentro dessa chamada a gente tem dois temas apoiados, né, que é energia renovável e descarbonização. Então, fica a dica aí para as empresas interessadas, dá uma olhadinha no site da FINEP, o edital está disponível. Okay. Obrigada, Udney Antunes, né, que acabou de falar agora, representando aqui a FINEP. E eu passo agora para o nosso último painelista, ficou por último, daqui representando a Caixa Econômica Federal, Moreno de Macedo, ele que é gerente nacional de finanças sustentáveis e bancarização da Caixa Econômica Federal. Obrigado pela oportunidade de participar. Eu não trouxe uma apresentação, vai ser na base do storytelling mesmo. Estou aqui representando o diretor Jean, que também é diretor da BDE, não é vice-presidente, mas que tem uma história lindíssima na área de sustentabilidade da Caixa e que me incumbiu dessa responsabilidade de compartilhar com vocês. Quando a gente fala de transição energética, a Caixa sempre tem uma preocupação de que o social venha na frente, né? A gente não tem mais de 200 anos ainda, né, como o Banco do Brasil, mas temos 164 anos de história. E para quem não conhece a história da Caixa, a Caixa foi criada ainda no Império, né, pelo imperador Dom Pedro II, para acolher as poupanças de pessoas escravizadas, né? Então a gente tinha pessoas escravizadas que tinham algum tipo de renda, né, que eram chamados de escravos de ganho, e naquele momento ali do Império, eles tinham como depositar esses ganhos na Caixa para conquistar a sua alforria, né? Então, uma história lindíssima da Caixa, que pouca gente conhece e que define bastante o DNA da Caixa, né? Que é um DNA social. Então, quando a gente olhou para as estratégias de transição energética, a gente teve uma preocupação muito nobre, né? De olhar como essa agenda ela não pode ser uma agenda de elites, né? De grandes grupos econômicos, de grandes empresas, né? De famílias de alta renda, né? Então, como que a gente poderia atuar para que a gente não tivesse painéis de energia solar fotovoltaica somente em condomínios de alta renda, né? Ou em grandes empresas, ou para grandes usinas fotovoltaicas. E a partir dessa provocação, né? Dessa preocupação, a gente decidiu, né? Testar modelos, né? Então, quando a gente fala de inovação financeira, muitas das vezes a gente não encontra mercado, né? O mercado não está consolidado, então a gente precisa testar modelos. E para testar modelos, nada mais adequado, né, do que a gente usar recursos não reembolsáveis, né? Então, assim como a FINEP tem recursos não reembolsáveis, o Banco do Brasil também pela fundação, a gente acessou recursos do Fundo Socioambiental da Caixa e naquele momento o que a gente pensou? Como que a gente pode prover famílias de baixa renda nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida com energia solar fotovoltaica, energia eólica também, e também com componente de geração de renda, né? Então, muitas das vezes as famílias têm acesso a uma tarifa social de energia elétrica, então para elas talvez nem seja tão interessante, né, que elas tenham a energia solar fotovoltaica, mas como que a gente pode transformar essa energia numa renda adicional para essas famílias, né? Considerando que muitas delas também são beneficiárias de programas sociais, né, de transferência de renda, como Bolsa Família. Então a gente, junto com uma grande empresa do setor privado, a Brasil Solar na época, a gente desenvolveu um modelo de instalação de usinas solares, né, em 2 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, em Juazeiro, em Petrolina, né, aqui no Nordeste. E por meio desse projeto, a gente não só, né, gerou uma renda adicional que complementava, né, a renda dessas famílias, mas também a gente, na lógica da inclusão produtiva, né, como vocês nos provocaram,
A gente também capacitou mulheres, né, as mulheres que moravam nesses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, para que elas se especializassem na manutenção dessas usinas, né? Então elas também aprenderam a fazer a manutenção dos painéis, aprenderam a tecnologia, né, porque demanda também, né, algum tipo de manutenção ao longo do tempo. Então também era uma perspectiva de formação profissional, de complementação de renda dessas mulheres, né? Então o foco também foi uma política de gênero, né, de capacitar essas mulheres. Também tinha, né, uma usina eólica nesses condomínios, então a gente testou mais de uma tecnologia, não só a energia solar fotovoltaica. E o aprendizado que a gente extraiu desse projeto foi justamente de que era possível, né, a gente tornar as energias renováveis acessíveis para esse público numa perspectiva de geração de renda e de inclusão socioprodutiva, né? A partir desse modelo, né, a gente tem trabalhado com o Ministério das Cidades, que é o gestor do programa Minha Casa Minha Vida, para desenvolver políticas, né, e critérios que possam privilegiar a produção de empreendimentos que considerem esses componentes na sua construção, né? Então a gente sabe, né, que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que tem um orçamento limitado, né? Então, por que não priorizar projetos que considerem questões socioambientais como prioridade para a aplicação dos recursos desse programa, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente também criou, há muitos anos atrás, o selo Casa Azul, não sei se todos conhecem, mas o selo Casa Azul é uma certificação de sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais, né? Não só do Minha Casa Minha Vida, mas também empreendimentos de habitação de mercado. E por meio desse selo, né, a gente avalia vários critérios, não só de energia, né, mas também de conforto térmico, de qualidade urbana, de consumo, de redução de consumo de água, de recursos naturais, né, e também de inclusão social dessas famílias. E a gente privilegia, né, a produção desse tipo de empreendimento com condições também, com incentivos financeiros, né, Gabriel? A gente sabe o quanto é importante a gente oferecer incentivos financeiros para essa agenda, porque também a gente nos habilita a captar recursos numa condição diferenciada, né? Então, a exemplo do Banco do Brasil, a gente buscou parceiros, né, internacionais, buscou captações internacionais. Hoje a gente está negociando com a FC e com o Banco Mundial, né, uma operação de Blended Finance, né, com recursos do programa EcoInvest também, que é um programa que vai nos ajudar bastante, né, a exemplo de vocês também, né, Gabriel, que captaram, a criar mecanismos para incentivar, né, a produção de empreendimentos que sejam certificados com sustentabilidade. E aí a vantagem é que a gente não está priorizando somente o selo Casa Azul, né? A gente sabe que tem vários selos de certificação de empreendimentos, né, na construção civil, então tem o LEED, o ED, o Aqua, entre outros, né? Tem o Procel Edifica também. Então a ideia é que a gente use recursos do EcoInvest, né, para conceder uma taxa de juros diferenciada para a indústria da construção civil, quando eles se comprometerem com a agenda de sustentabilidade, né, incluindo também a questão energética, né? Então essa operação, a gente está captando aí aproximadamente 400 milhões de dólares, né? Vamos combinar com recursos do EcoInvest, então a gente entende, né, que vai ser um passo importante, né, para mudar a trajetória da construção civil no Brasil. A gente tem que lembrar sempre que a Caixa, assim como o Banco do Brasil é o líder, né, no agronegócio, tem uma responsabilidade gigantesca, né, de estimular a adoção de práticas mais sustentáveis no setor. A gente lidera, né, o mercado do crédito imobiliário, a gente lançou recentemente os nossos resultados do primeiro trimestre. Ali a gente tem uma carteira de mais de 850 bilhões de reais, né, no crédito imobiliário, hoje que corresponde a 2/3 do market share, né, no crédito imobiliário. Então, significa que 2 em cada 3 casas, né, basicamente é financiada pela Caixa, né? Então, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né, de como que a gente consegue promover, induzir o mercado a adotar práticas mais sustentáveis, né? Então, a nossa tentativa de assumir essa responsabilidade é justamente criar linhas de crédito, né, inovar nos mecanismos de crédito também para privilegiar empreendimentos que sejam mais sustentáveis, né, que se comprometam com essa agenda, né, especialmente também a questão da transição energética. E justamente por conta desse incômodo, né, a gente está fazendo uma grande revisão da nossa estratégia de sustentabilidade, considerando, né, essa premissa básica de inclusão social
Então a nossa ambição, né, que deve ser lançada também na forma de compromissos, provavelmente no advento da COP, né, que a gente vai ter o prazer de compartilhar lá também, né, Gabriel, é promover a transição justa, né? Então a gente vai trazer essa questão da justiça social para a agenda de transição climática, né, de transição para uma economia de baixo carbono, de transição energética, justamente para que a gente não deixe, né, que a agenda de sustentabilidade seja uma agenda restrita a determinados públicos, né, e a grupos econômicos que tenham mais condição de acessar, né? Então a gente quer que essa agenda ela seja acessível por todos, né? E acho que como banco público, né, em que pese a gente tem a nossa atuação comercial também com diversas linhas de crédito para clientes do varejo, do atacado, mas como banco público a gente tem uma responsabilidade muito grande também de justificar a nossa existência, né, enquanto banco que se preocupa com a sociedade, né? Hoje, só para finalizar, a gente está com uma carteira de mais de 120 milhões de clientes de baixa renda, né? A gente tem lutado bastante para erradicar a pobreza. Hoje o nosso principal instrumento de relacionamento com esse público é o Caixa Tem, que a gente quer transformar numa plataforma de cidadania, né, para ofertar serviços que vão além, né, dos serviços financeiros e com certeza colocar esse público numa situação mais próspera, né, mais justa e mais inclusiva, tá? Então vou encerrar por aqui para a gente poder ter discussão, né? A gente tem sempre o último a falar tem que acelerar, né? Então eu fico à disposição também para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir de vocês ou mesmo aqui dos nossos colegas painelistas. Obrigado. Obrigada, Moreno. Ficou por último, né? Mas aqui relatou aí todo o trabalho feito pela Caixa Econômica, uma instituição extremamente importante para o nosso país, né? E aí eu fiquei muito feliz em relação à política de gênero. Você falou no Minha Casa Minha Vida, né? Muito bacana mesmo nessa área de sustentabilidade, né? Envolvendo as mulheres também, muito importante. E eu queria também dizer a vocês que está sendo transmitido o painel desde o início pelo YouTube. Cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando, né? Que estão aí pela internet e pelo YouTube nos acompanhando aqui. Infelizmente, a gente gostaria muito, a gente tem aqui várias perguntas, e queríamos até passar para o público também, mas nós temos só poucos minutinhos para encerrar. Então eu vou aqui já fazer algumas perguntas e passar já para as considerações finais. Eu não sei se alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta, a gente poderia abrir para pelo menos 2 perguntas, se tiver. Levanta a mão aí, pronto, tem uma pessoa aqui. Aí, gostaria que você se identificasse, dissesse seu nome e de onde é. Boa tarde, meu nome é Thalita Cobre, sou gerente de transições energéticas no World Energy Council. Gostaria de agradecer as apresentações. Meu interesse é de entender um pouco mais sobre as linhas de crédito vinculadas, especialmente Gabriel e Moreno, vocês falaram sobre objetivos de redução de gás de efeito estufa no setor da construção civil para a produção de energia. Então, tecnologias como hidrogênio e outras linhas de produção de energia. Quais os mecanismos de certificação vinculados a essas linhas de crédito, se existem, como é que funciona a comprovação do efeito de emissão, né, do recurso de emissão de gás de efeito estufa para obtenção de linhas de crédito? Repita seu nome. Thalita. Thalita. Obrigada, Thalita. Então vai para Gabriel nessa pergunta. E para quem mais? Para Moreno, né? Então pronto, Banco do Brasil e Caixa Econômica podem responder. Thalita, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu vou trazer 2 formas, tá? Uma primeira, eu acho que é um aspecto inovador, é um projeto que a gente tem com o Banco Mundial. A gente está fazendo uma captação de 500 milhões de dólares com foco na descarbonização. E a diferença de preço, a gente recebeu um volume em grants ou não reembolsável, que é uma forma da gente dar uma diferença de preço para aquele cliente que tomou crédito e comprovou essa redução. Então, nesse caso, no Marco Zero, né, no primeiro momento, quando você dá o crédito, você faz um inventário de emissões, desenvolve esse financiamento, instala lá, melhora, coloca a motor mais eficiente, projeto de geração fotovoltaica ou outra fonte que seja renovável, e ao final do projeto você faz um outro inventário e que, se eventualmente você perceber que de fato aconteceu a redução, você dá esse prêmio. Tá? Então isso é um aspecto muito inovador, a gente está numa construção já tem mais de ano,
mas deve, ao que tudo indica, sair nesse ano de 2025. Tá? Então esse é um aspecto interessante. E no outro, para alguns projetos, a gente tem uma lógica de modal. Penso o seguinte, né? No banco, quando a gente olha só para a carteira de crédito sustentável, pessoal, que eu comentei, são mais de 3 milhões de operações. Então imagina o custo da gente conseguir acompanhar e medir cada uma delas. Então quando você vai financiar, né, essas mini usinas, você tem um modal e você sabe que ela reduz. E para grandes empresas a gente sempre acompanha o inventário de emissões dessas empresas, porque a gente fala, é muito técnico isso, mas tem um acompanhamento do que a gente chama de escopo 3. O que eu financio naquelas empresas eu estou medindo para ver se isso está aumentando ou diminuindo. Então a gente também tem esse acompanhamento, tá? Para garantir que de fato esse crédito ele seja eficiente para essa agenda de descarbonização que a gente tanto preconiza. Gabriel, gostaria que você já fizesse suas considerações finais. A gente vai já passar para as considerações finais e aproveitando para responder a pergunta de Thalita, né? No caso, Gabriel e Moreno. Não, muito bom, gente. Assim, no mais é só agradecer, acho que a oportunidade está aqui, compartilhar um pouco das iniciativas e práticas do Banco do Brasil e colocar de fato o banco à disposição. Assim. A sustentabilidade de fato é uma dimensão estratégica da empresa, né? Quando você olha lá para a forma da gente pensar a estratégia, né? A gente fala de sustentabilidade, nós temos indicadores que impactam a remuneração da presidenta Tarciana até o funcionário que acabou de ingressar. Então, isso vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o máximo possível para ter rentabilidade, o melhor resultado, mas também trazer impacto socioambiental positivo para todos aqueles públicos que a gente relaciona. E aí, no mais, precisando de qualquer solução, procurem o Banco do Brasil, tá bom? Obrigada, Gabriel. Fazer a propaganda aqui, né, Moreno? A gente vai passar já para cada um dos painelistas para fazer as considerações finais e eu gostaria que cada um fizesse uma reflexão sobre essa temática nossa em relação ao financiamento da transição energética e como ela pode apoiar a inclusão social e econômica e com o desenvolvimento regional, né? Cada um fazer essa reflexão e já nas considerações finais. Morena. Bom, primeiro responder essa pergunta, Thalita, que foi maravilhosa, a gente está trabalhando nisso também, especialmente na construção civil. A gente identificou que existe uma lacuna, né? A gente não tem uma linha de base das emissões de gás de FDTE na construção de uma metodologia para definir a linha de base, né? A pegada de carbono da construção civil, tanto na construção de empreendimentos, né? Então a gente está mirando ali para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, tanto para habitação autogerida, né? Então para construções individuais, né? Que também é uma realidade no Brasil. Então a gente está definindo com eles essa linha de base e a partir disso a gente vai definir determinados indicadores e metas para que os financiamentos, né, os proponentes de construções que apresentarem propostas para a Caixa, eles alcancem metas de redução de emissões. Tá? Então que usem materiais menos intensivos em carbono, né, processos construtivos mais sustentáveis. Então a ideia é justamente essa, a gente pretende apresentar esse projeto na COP também. O contrato com a USP deve se encerrar por volta de outubro ou novembro. Então ainda não tem os resultados desse estudo, tá? Mas ele está acontecendo e a gente deve incorporar ele também nos critérios de financiamento na habitação da Caixa. Tá? Para encerrar, né, eu queria deixar essa provocação, né, de que a gente atue, né, em ecossistema. Né? Essa é uma agenda que não é só da Caixa ou só do Banco do Brasil. Fiquei super inspirado aqui pelo trabalho, também fico feliz da Caixa ter se credenciado recentemente a FINEP, também é mais uma força, né, para a gente mobilizar essa agenda, mas que a gente sempre considere, né, na estruturação dos projetos, né, esse componente social, né, especialmente num país com tantas desigualdades, né, e a gente sabe que a agenda ambiental ela não pode andar descasada com as questões sociais. Né. Então, eu deixo essa provocação para todos os colegas aqui, né, que estruturam e definem as estratégias de suas instituições e para vocês também, né, que na construção de soluções, né, também reflitam sobre como as questões, especialmente as questões climáticas, né, elas acabam impactando mais públicos vulneráveis, né, população de baixa renda, né, enfim, mulheres também são mais afetadas, né, conforme a gente tem observado. Então é sempre importante a gente casar a questão social com a questão ambiental e climática. Tá? Obrigado. Obrigada, Moreno. Né? Vamos aqui aplaudir, né, gente? Moreno representando aqui a Caixa Econômica
Mas eu queria passar para o Marcelo, né? Marcelo, pode ser? Então, vamos aqui para o representante do Banco do Nordeste, né? Que vai aqui também fazer suas considerações finais. Bom, agradecer aí a oportunidade de estar participando, né, desse evento, dizer que a agenda de transição energética, de descarbonização, é uma agenda importantíssima para o banco e, como colocou nosso colega da Caixa, isso sempre aliado ao social, como eu coloquei na apresentação, um dos pilares, né, da nossa carteira de crédito é o apoio a empreendimentos e empreendedores, né, de baixa renda, tanto na área urbana como na área rural, a exemplo dos 2 programas de microcrédito que eu coloquei e de linhas de crédito específicas, né, que visam o financiamento de empreendimentos voltados, ou empreendimentos estruturantes e voltados aí à geração de emprego e renda, principalmente indústrias, né? A gente tem fomentado bastante o financiamento, o apoio creditício ao setor industrial. Citei 2 projetos aqui no Piauí, mas é uma realidade hoje, projetos industriais que venham alinhados ao componente de descarbonização. Então o banco está nessa agenda, é um dos pilares aí, né, na nossa análise, quais são os efeitos, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social, de geração de emprego e renda. O banco, naturalmente, como um banco de desenvolvimento, tem que se preocupar com essa pauta. Então, eu agradeço a oportunidade. A apresentação, de novo, foi um pouco corrida, mas está aí disponível, vai ficar para os participantes, onde tem aí, de maneira mais detalhada, a nossa atuação por linha de crédito, por setor, inclusive com condições, e fazendo a propaganda como nosso colega do Banco do Brasil. Procure aí o BNB, e o BNB está disponível aí para apoiar. Tá bom? Um abraço, obrigado. Obrigada, Emiliano, né, que representa aqui o Banco do Nordeste. Vamos aqui, Marcelo parece que vai ficar por último, né, Marcelo? Então, foi o primeiro e agora vai ser o último. Nós vamos passar agora para Udney, ele que representa aqui a FINEP, né, para suas considerações finais. Agradecer aqui a oportunidade de estar falando um pouquinho da FINEP, falando um pouquinho de inovação. E quando a gente fala em inovação, às vezes pode parecer que a inovação ela vai tirar empregos das pessoas. Mas, na verdade, a gente vê que não é isso. Muitas vezes, quando a gente está apoiando uma empresa, ela gera oportunidades. Oportunidade de desenvolvimento da pessoa, né, com qualificação adequada. Quando a empresa ela cresce, gera mais empregos. Então, de alguma forma, a gente também estimula o lado social. E também a gente busca deixar essas novas tecnologias, né, que são voltadas para a transição, mais acessíveis, seja subsidiando taxas de financiamento, seja através de apoio aos instrumentos não reembolsáveis. E a gente conta muito com os parceiros aqui, tá? Para chegar em locais onde a gente não enxerga, cada um com sua particularidade, né? Como a Márcia falou aqui, enxergar potenciais da região, né, que ela falou lá no Rio Grande do Norte, o potencial eólico é grande, né, de geração de energia eólica. Então, isso a gente busca essas parcerias para estar nesses locais. Tá bom? Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Udney. Nós vamos passar agora para Marcelo, que é diretor, presidente do BANDES e também diretor da BDE, para suas considerações finais. Bom, acho que foi um painel bastante rico, né? A gente viu aqui várias experiências. Eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar nesse evento, agradecer a moderação da Márcia, que sempre faz com muita fidalguia essa moderação, mas levar assim, 2 considerações, né? Primeiro, a provocação da Márcia, falar do Fundo de Descarbonização do Espírito Santo. Quando a gente apresentou lá, a gente fez um mapeamento de demanda, vocês vão reparar que boa parte da demanda mapeada é de micro e pequenas empresas. Então, eu estou focando aqui um pouco nesse fundo de descarbonização, não nas grandes empresas, que é lógico que são as maiores emissoras, mas também no chamado escopo 3, de tentar financiar essas empresas para que elas participem também dessa transição energética, transição verde. Então, acho que é uma forma de você fazer essa transição justa para as micro e pequenas empresas. A gente mapeou, e existem projetos, como a gente viu aqui. E com relação à reflexão mais geral, mais baseada na experiência do Espírito Santo,
Acho que é muito importante pensar, né? A gente está utilizando, eu faço questão de dizer, assim, um pouco pelo meu lado de finanças públicas, minha história profissional, você está utilizando recursos arrecadados do setor de petróleo e gás na utilização, para utilizar ele a descarbonizar a própria economia. Enquanto outros estados, né, a gente sabe que royalties, participações especiais, nem sempre tem esse bom uso, né, no país, é um pouco isso, eu preciso dizer. Mas o Espírito Santo faz isso bem direcionado, ou seja, a gente está escolhendo exatamente, olha, já tudo bem, arrecada de um recurso do setor que emite bastante dióxido de carbono, né, o CO2, para descarbonizar a economia. Acho que um exemplo que fica aqui do Espírito Santo para o país, como é que você pode usar os recursos de petróleo e gás para um bom andamento dessa transição climática que a gente tanto precisa. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu gostaria de agradecer também à BDE, a presença de todos e de todas, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube também. Dizer que foi muito importante essa temática, porque a gente, claro, tem que avançar cada vez mais na questão da energia limpa, da energia renovável, mas sem perder de vista o apoio à inclusão econômica e à inclusão social das comunidades, de um modo geral, né? Então, eu tenho uma preocupação, porque além de ser diretora da BDE e presidente da agência de fomento, no caso hoje Desenvolve RN, a gente fez uma mudança lá no Rio Grande do Norte, mas eu tenho uma preocupação muito em relação do impacto do crédito na vida das pessoas. Sobretudo, o impacto para que as pessoas possam transformar suas realidades. Para que a gente possa ter melhoria da qualidade de vida, onde estão os parques eólicos, né? Onde estão as usinas de energia solar e assim por diante. Aí nós temos aí o hidrogênio verde, né? Enfim, o hidrogênio que está aí com tudo, né? A gente tem, inclusive, lá no Rio Grande do Norte, esse projeto do Porto também, Indústria Verde, que é um projeto bem audacioso, né? A governadora está dando todo apoio. Enfim, foi muito importante e fica aqui essa reflexão, né? Para que a gente possa, o tempo todo, cada um fazer a sua parte, porque a gente está no ano onde nós vamos sediar a Conferência das Nações Unidas, a COP30, lá em Belém, em novembro. Então, nós temos que pensar, não só de um modo geral, na coletividade, mas individualmente o que é que nós estamos fazendo para melhorar o nosso planeta, né? Obrigada a todos e até a próxima. Não esqueçam também que amanhã, nessa mesma sala, nós temos um painel da BDE. Muito obrigada. Agradecemos a presença de todos neste painel. Pedimos a todos que deixem a sala para que possamos dar continuidade nos painéis da Conferência Brasil Energy. Manda um abraço para o Juliano depois. Passei minhas férias lá no Essa história do...